Bom, hoje um dia quente na política, né? O Centrão, grupo formado pelo DEM, o PP, o PRP, o Solidariedade e agora também o PR, se reuniu nesta quinta-feira para decidir qual candidato eles vão apoiar em outubro. O encontro terminou sem resposta. O bloco está dividido entre o tucano Alckmin e o pedetista Ciro Gomes. A única certeza que deram foi de que continuarão unidos, ou seja, o candidato que tiver o apoio de um terá o apoio dos outros 4 partidos. Será? Pelo menos é isso que saiu também dessa reunião. E em nota divulgada após a reunião na casa do Rodrigo Maia, as legendas afirmaram que irão ponderar em conjunto e baterão o martelo no mesmo dia 26, quinta-feira da semana que vem. A gente vai falar da polêmica também no fato, né, que pesaria contra Ciro Gomes, a fala de um economista, mas a gente podia começar o tema, Vera, com você. Eu vi que você estava no telefone, inclusive há pouco aqui no estúdio, está apurando. Mudou um pouco esse jogo, o Centrão pode ir pro lado do Alckmin, ou ainda continua, o Ciro ainda tem esperanças, enfim, que informação que você tem, acho que é importante para depois a gente, claro, se estender nos temas também que envolvem esse assunto. Vai lá. Pois é, Patrick, o nosso ouvinte internauta tem acompanhado a evolução desse noticiário aqui no 3 em 1 ao longo das últimas semanas. O que eu informei aqui na terça-feira e que acabou se concretizando, que o PR estava vindo para esse Centrão, para esse bloco, agora pode ser chamado de Centrão, que já tem quase todos os partidos do Centrão aí envolvidos, e ele vinha na condição de indicar o vice, né, que seria o Josué Gomes, que poderia ser um vice ambivalente, valeria tanto para o Ciro quanto para o Geraldo Alckmin. E assim estavam as negociações na terça-feira. Essa vinda do PR era tida como uma espécie de cola, quartzolite ali, faria esse blocão ficar unido, teria o condão de fazer com que eles vissem que são fortes, unidos e assim caminhassem. Então, aqueles que fossem voto vencido quanto ao candidato a ser apoiado, sucumbiriam aos demais e iriam em bloco para um lado ou para o outro. Isso vem se concretizando nas últimas horas. Então, a gente informou isso aqui na terça e ontem, quarta-feira, teve um jantar na casa do Ciro Nogueira, lá em Brasília, em que o Valdemar da Costa Neto participou. Neste jantar, ele chegou e disse o seguinte: olha, a gente está vindo, a gente traz o vice, mas eu não tenho muita simpatia por apoiar o Ciro Gomes. Manifestou uma leve preferência, não foi um entusiasmo, não foi uma condição sine qua non, uma leve preferência pelo Geraldo Alckmin. E o que mais aconteceu nesses últimos dias que ajudou a balança a pender a favor do Geraldo Alckmin nas últimas horas? A incontinência verbal do Ciro, da qual nós também estamos falando aqui ao longo da semana. Então, ele primeiro disse que mandou uma carta para a Embraer e para a Boeing contra o negócio. A gente falou longamente sobre isso aqui e sobre as implicações que isso tem para o mercado, em termos de insegurança jurídica, em termos de um nacionalismo que assusta o mercado, etc. E tem implicações também para o DEM. Nós noticiamos aqui em primeira mão também que o Rodrigo Maia tinha mandado o economista de sua confiança, Cláudio Adilson Gonçalves, para conversar com o Mauro Benevides e tentar alinhar as propostas. Pois bem, esse Cláudio Adilson veio a público depois confirmar isso tudo que nós dissemos aqui, que eles conversaram de fato, e que as propostas, as plataformas são inconciliáveis, Patrick. Ele escreveu uma coluna na segunda-feira no Estadão, esse economista, Cláudio Adilson, dizendo das propostas excêntricas de alguns candidatos. E qual era o candidato ao qual ele se referia? Justamente o Ciro Gomes e justamente as propostas dele explicitadas na sabatina da CNI, das quais nós falamos aqui também. Então segue aquela divisão, uma divisão baseada muito nos cálculos regionais e pessoais de cada um, do que eles acham que seria melhor para si, para os seus partidos nos estados, mas hoje a tendência do blocão é, passada a empolgação inicial com o Ciro Gomes, caminhar para o Alckmin por essa série de motivos. Inconsistências econômicas do Ciro, incompatibilidade ideológica e essa preferência manifestada pelo PR do Josué Gomes em favor do Alckmin. Bom, Andreasa, nada oficial ainda, nada concreto, mas pelo que a Vera já disse aqui, é o que caminha, possivelmente, talvez o Centrão
com o tucano Geraldo Alckmin, que é um fato que você já vinha alertando aqui há um bom tempo. Ainda não é oficial, mas há essa possibilidade. Enfim, suas considerações sobre o dia, do chamado centrão, da definição aí de que lado que esse bloco estará. Vai lá, Andreasa. Esse pessoal só é confiável ao formalizar o apoio. Então, por hora, nós estamos aqui fazendo, aliás, muito bem feito, análise política, né? E para isso conta ciência, conhecimento, conta experiência. O que se pode dizer de concreto é que o dólar está caindo, ou seja, que o mercado já, de alguma maneira, precifica essa, chamemos assim, tendência de que esse blocão transformado em fiel da balança, e isso é muito significativo do tempo em que vivemos, né? Que essas lideranças sejam, numa eleição presidencial, decisivas para perspectiva de poder, para si, evidentemente, mas também para o candidato que receberá esse apoio. Isso é muito significativo do tempo em que vivemos. Ainda acho que, por mais que eles tenham dito ontem que marcharão conjuntamente, a gente precisa considerar a hipótese de que alguma defecção haja, de que algum desses partidos se descole por algum motivo, mas parece bastante claro que o grupo mais forte, aquele liderado pelo DEM, marchará conjuntamente. Esse episódio do Economista, do encontro entre economistas, dá algumas pistas, né? E é isso, nós estamos aqui fazendo análise política com base na dinâmica das coisas. Quando o Rodrigo Maia designa um economista para conversar com o coordenador econômico da pré-campanha do Ciro, e esse economista sai, depois desse encontro, atirando, dinamitando pontes, ele certamente não o faz sem autorização do Rodrigo Maia. Um cálculo rápido que nós fazemos aqui. É evidente que ele fala autorizado pelo Maia. Essa reunião e essa fala posterior, negativa, relativamente à reunião, não aconteceriam se o Rodrigo Maia quisesse mesmo que o grupo que lidera fechasse com o Ciro. Politicamente não faria sentido. Poderia haver o encontro ser ruim, mas não ter repercussão. Me parece aí tratar-se da criação de condições, da forja de condições para desembarcar do Ciro, sem jamais ter embarcado, migrar, levar o grupo para o Alckmin, alicerçando essa decisão em discurso econômico, na incompatibilidade econômica. Isso significaria para o Ciro, a ser verdade que esse blocão, com talvez alguma defecção, vá para o Geraldo Alckmin, e se for, como se especula, como eles dizem que será, pacote fechado, a pancada no Ciro será muito grande. Porque duvido, por exemplo, que o PSB, que negocia com ele, embarque nessa canoa sem que outro partido o faça. Então nós estamos na situação seguinte: o Ciro, que poderia ter tudo, pode no final das contas ficar sem ninguém e minguar, encontrar o seu lugar nessa disputa muito antes da ascensão do candidato lulista, que virá, segundo é o projeto, para enterrá-lo de vez. Marcelo Madureira, antes de passar a bola para você falar desse tema, acho que falando até um pouquinho dessa reunião que a Vera e o Andreasa já se referiram, só para ilustrar para o nosso ouvinte entender um pouquinho, até separei uma aspas aqui, né, que ele, o economista, o Cláudio Gonzalez, ele chamou o discurso de Ciro de perigoso e desestabilizante, né, e eu vou ler aqui uma fala do economista. Ele diz o seguinte, abre aspas: sou um profissional de economia. Minha reunião com o assessor, o Mauro Benevides, no caso aqui o Mauro Benevides, né, que é assessor econômico do Ciro Gomes, não teve como objetivo estabelecer plataforma de programa econômico. Apenas mostrei alguns perigos no discurso de Ciro. Agora, quando o Mauro Benevides disse que entre 6 pontos divergentes houve acordo em 5 deles, eu pensei, meu Deus, acordo em quê?
fecha aspas, disse o economista Cláudio Odilson, no caso aí do DEM. Enfim, como é que você vê essa questão toda e ao que parece, né, Madu, o Centrão vai mesmo pro lado do Alckmin, né? Vai lá. Pois é, primeira coisa é que o economista Cláudio Odilson é o profissional de inteira confiança do Rodrigo Maia, né? Para acompanhar aí as ilações do Carlos Andreasa. É curioso, né? Porque quem não é economista, quem não precisa ser economista, aliás, para você ver as enormes incongruências que existem nos pontos de vista sobre a situação econômico-financeira do Brasil, não só do Ciro Gomes, de vários outros candidatos, né, que alguns mesmo admitem a própria ignorância no assunto, né, como se fosse assim tema de prova de vestibular, prova do Enem. O que me preocupa sobremaneira na verdade, do lado do Geraldo Alckmin, porque o Geraldo Alckmin, até onde eu acompanho, ele tem um pleno entendimento, né, ele tem uma visão bastante realista do que está acontecendo no Brasil hoje. Ele tem uma noção bastante clara da necessidade das reformas estruturais que precisam ser feitas urgentemente no Brasil, né? E até sugere quais medidas que ele tomaria, né? Isso já na nossa comemoração do aniversário do programa, lá na Churrascaria Rodeio e tal, que ele nos concedeu uma entrevista exclusiva, e eu gostei muito do que ele propunha, tinha muita afinidade. Aí quando eu vejo, né, ele fechando um acordo com o Centrão, né, nos termos de pacote fechado. Eu queria saber exatamente o que significa pacote fechado. E eu gostaria também de entender que tipo de acertos são esses, quais foram os critérios, né? O que existe desse toma lá da cá? Porque certamente, até onde eu conheço, os deputados, os parlamentares, os políticos que compõem o Centrão, eles não têm nada a ver, né, com as reformas que são necessárias, mais do que são urgentes para o Brasil. Eles não têm o menor interesse nisso. Então, o que viria em troca desse apoio? Né? Quem é que vai colocar o guizo no gato? Isso tudo me deixa preocupado, me deixa assustado. Agora, esses acordos todos, essas frentes todas, isso aí você pode fazer à vontade. O que vai definir mesmo é a reação do público, é a reação do eleitorado. Tô louco para ver essas campanhas na rua, para ver como é que elas vão ser recebidas. E a gente vai no finalzinho aqui do programa trazer o que os ouvintes pensam a esse respeito. Disso, Vera, mais alguma informação? Eu acho que seria interessante também, né, se de fato o Centrão fechar com o Alckmin, muda em que proporção esse jogo político agora em outubro, Vera? Muda bastante, Patrick. Eu, por exemplo, agora estava falando aqui com uma fonte muito próxima ali do Alckmin e muito enfronhada na campanha dele, no dia a dia da campanha. Eles já têm aqui uma tabela, talvez a câmera consiga pegar. Senão você manda no grupo e a gente coloca no... Eles têm uma tabela de quanto tempo de TV agregaria ao Alckmin a presença desses partidos. Existe uma regra na lei eleitoral que contam os tempos dos 6 maiores partidos de cada aliança. Pelo desenho atual, o Alckmin já estaria para fechar uma aliança de mais de 6 partidos. Então, contaria o tempo de PSD, nesta ordem: PSDB, PP, DEM, PR, PSD e PTB. No total, isso dá 5 minutos e 11 segundos. Isso é uma enormidade numa propaganda de TV. Dá para você contar sua vida desde que você nasceu lá em Pindamonhangaba. Então, para este cálculo eleitoral, faz todo sentido para o Alckmin estar com esses partidos. Para o cálculo do futuro governante também, porque eles têm uma bancada considerável aí, capaz de aprovar reformas constitucionais, que é disso que o Madureira acabou de falar, coisas que serão necessárias para fazer. Então, numericamente, se ele transpuser isso na eventualidade de crescer nas pesquisas, ir ao segundo turno, vencer a eleição, etc. Mas se ele conseguir transpor uma aliança grande para uma coalizão grande de governo, isso tem um impacto para a votação de medidas que precisam de muita gente, de muita bancada, de muito quórum.
Isso somado ao MDB, que ele terá de ter se quiser governar num segundo momento. Então, ainda que o Meirelles seja candidato e o MDB não integre esse grande blocão, esse chapão, ele terá de estar num segundo momento. Então, isso é a política segundo o cânone, segundo aquilo que se faz desde a redemocratização e que é segundo as regras que foram mantidas para esta eleição. Não à toa, não por acaso, porque esses partidos que compõem o chamado establishment, como a Andreasa gosta de salientar aqui, fizeram as regras para manter o status quo vigente. Então, esta aliança faz sentido segundo as regras que nós temos no Brasil de eleição. Se ela fará sentido aos olhos do eleitor, se ele olhará para essa chapa e verá ali um monte de corrupto, um monte de acusado, e falará, não quero mais isso, é algo que a gente vai ter de ver com o andar da carruagem da campanha. Mas o Alckmin está se movendo, isso esteve desde o início, apostou nessa linha e foi coerente nessa aposta, está fazendo uma aposta em ganhar as eleições segundo as regras vigentes, segundo o Beabá, que tem ganho eleições no Brasil nos últimos anos, nas últimas décadas, na verdade. Fala, Andreasa. Que é o seguinte também, concordo com a Vera, é o que temos falado aqui, eu especificamente, há muito tempo. Escrevi até um artigo no Globo, no dia 3 de julho, chamado A Chance de Alckmin. Ele não tem alternativa. Ele não tinha alternativa. Ele não é o Jair Bolsonaro. Ele não é o Joaquim Barbosa. Ele não é um outsider. Ele é um político profissional. No momento em que a política brasileira, a chamada velha política, está em crise, está em xeque, está desafiada. Mas ele é isso. Buscasse outro caminho, as suas chances diminuiriam. Não dá para não ser o que se é. Então, a chance do Geraldo Alckmin, como eu vinha batendo aqui há muito tempo, consistiria em radicalizar a sua condição de representante do establishment. A ser verdade o apoio desse blocão, a se somar ao que ele já tem, PPS, PTB, PV, entre outros, ele se torna, à exceção do MDB, o representante do establishment. Fazendo investimento, sim, em tempo de televisão, mais importante ainda, em capilaridade, em número de vereadores, de representantes locais, de lideranças locais, de prefeitos, de governadores trabalhando para si. É muita gente, é muita máquina. A rigor, esse apoio, que poderia ser do Ciro Gomes, a gente não sabe ainda, né? Mas a ser confirmado pelo Alckmin, representa a sua chance de se tornar competitivo. A aposta dele sempre foi correta, contando com isso, porque não havia outra chance para si. Era esperar, esperar ainda a campanha começar, essa máquina iniciar o trabalho a seu favor, para que ele naturalmente cresça. Se for assim mesmo, é óbvio, matematicamente óbvio que ele crescerá. Aí tem outra questão, também tratamos aqui, a Vera acabou de falar. Será esse crescimento suficiente para desbancar os adversários e levá-lo ao segundo turno? Pela regra da política existente no Brasil desde 94, especificamente a partir de 2006, sim, seria. E sempre houve um desafiante, outsider. O próprio Ciro já foi contra a polarização PT-PSDB. A Marina Silva foi. E essa estrutura, no entanto, tem permanecido, resistido. O desafiante agora é o Jair Bolsonaro. É o mais forte desafiante já surgido a esse esquema. Mas é isso, Alckmin, não tem alternativa. Ô Madu, aliás, Vera, você já passou no grupo pra gente colocar o tempo de TV? Passar. Acho que é interessante até pro nosso ouvinte entender. E a partir disso, Madu, queria ouvi-lo numa outra questão, né? A Vera falou que o quanto tempo o Alckmin, né, passaria a ter caso de fato o blocão venha pro lado dele. Eu queria que você falasse um pouquinho, se você acha que a TV, o horário eleitoral, será fundamental pro crescimento de um candidato? Quer dizer, a TV ainda define uma eleição, ou Madu, você acha que as redes sociais, acho que era importante a gente falar um pouquinho também, se as redes sociais terão um papel também fundamental e tão importante quanto o horário eleitoral. O que você acha, Madu, dessa questão? Acho que era importante a gente tratar aqui também. Olha, Patrick, eu acho que cada vez mais as redes sociais ocupam um papel relevante
nas campanhas eleitorais, como não, nas comunicações de uma maneira geral, né? Você pode ver até de uma maneira que pode ser para o bem como para o mal, mas que a penetração das redes sociais, a quantidade de brasileiros hoje conectados à internet e que usam a internet como a sua primeira forma de obter informação e construir a sua opinião, isso já é estatisticamente comprovado, né? Hoje o mainstream, como se diz, né, a via principal de comunicação não é mais a televisão aberta, é a internet, né, com as suas várias plataformas, né, o Instagram, o Facebook, o YouTube, enfim, tem várias formas. Elas conjuntamente são a via principal de comunicação do eleitorado. E isso que me deixa bastante curioso, quando eu tenho falado aqui, que a sensação que eu tenho é que o establishment brasileiro, a classe política, ainda está no século XX. Né? Ela não só não compreendeu isso na questão das transferências, né, dos seus botins financeiros, dos seus roubos, né, achando que o dinheiro estaria seguro em paraísos fiscais. Hoje em dia, você rastreia qualquer centavo com a maior facilidade. Assim como eu acho que os políticos brasileiros não se deram conta e também não conseguem, mais que isso. Eles se deram conta, mas eles não sabem falar a língua da internet. Eles não sabem falar a língua da internet por um simples motivo, porque eles também eles não sabem se comunicar com a sociedade como um todo. Mesmo porque, a minha interpretação pessoal, a sociedade não está querendo se comunicar com a classe política. A sociedade como um todo está de saco cheio da classe política. Né? Porque a classe política, né, ela infelizmente, ela está com a pecha de que ela não serve à sociedade. Né? E isso se explica, né? Se explica pela violência, se explica pelo desemprego, se explica pela situação da saúde, da educação, dos transportes, pela qualidade de vida do cidadão. Esses indivíduos ficam em Brasília, né, gastando a semana, né, em reuniões, em jantares, em almoços, cafés da manhã, que não acabam nunca, para fazer acordos, que eu acho que não sei qual vai ser a validade. A televisão já foi muito importante, sim, foi. Mas eu acho que é cada vez menos, e eu acho que principalmente a última campanha da ex-presidente Dilma Rousseff, em que ela se empenhou, por exemplo, em destruir a figura da candidata Marina Silva, em que ela colocou aqueles anúncios, autorizou, né, o seu marqueteiro fazer aqueles anúncios da comida subindo no prato do pobre, aquela coisa arada toda, aquilo ali, eu acho que caiu fundo na sociedade, caiu fundo. Eu acho que esses anos todos, a classe média baixa, que é urbana, é o pivô fundamental na eleição. E essa classe média baixa, urbana, né, que é quase ordem de grandeza aí, entre 60% a 80% da população brasileira, ela cada vez mais usa a internet como padrão de comunicação, de informação. Por isso que eu não conheço nenhum político brasileiro que tenha um site, um Instagram, um Facebook, nada que tenha uma mínima capacidade de comunicação com o eleitorado, que seja agradável, simpático, instrutivo, que agregue. Não conheço. Se alguém conhecer, me avisa. Do Bolsonaro, eu já digo para você que não é. Entendeu? Mas ele tem uma forte... Agora é curioso, agora é interessante. Tem uma militância fortíssima, sim, fortíssima. Porque tem outro lado também. Que a internet você tem a mão e contramão. Então a militância é muito importante. Vai, André. Não, só uma nota. A tua leitura é muito correta. O cidadão está no século XXI. Nós estamos no século XXI. O eleitor, não. O eleitor está no século XX igual os políticos.
Pode ser. Eu acho que a gente ainda tem muita coisa para testar de informação nessa eleição. É tudo muito novo, Patrick. A gente já dizia aqui que seria tudo muito novo e que testaria algumas verdades absolutas das últimas campanhas nessas eleições. E isso está acontecendo. Nunca aconteceu de a gente chegar a esta etapa da campanha, de uma campanha sem nomes já definidos, sem vices definidos, sem alianças definidas. Você não sabe o tempo de TV que cada um terá. Então tá tudo muito novo mesmo. Essa coisa de ter um outsider tão bem posicionado nesta altura do jogo, como é o Jair Bolsonaro. Hoje saiu uma nota interessante na coluna da Sônia Raci, segundo a qual o primeiro colocado em agosto venceu todas as eleições desde a redemocratização. Então, em agosto, tudo bem, o quadro é volátil, mas já havia um quadro mais bem definido. Nesta agora, é diferente, está diferente. Ainda que a gente tenha essa virada do establishment via Geraldo Alckmin, será uma coisa de última hora, não vai dar para a gente saber até a reta final. Eu acho que vai ser uma eleição parelha para se saber quem vai ao segundo turno até a reta final. Tem coisas que a gente não sabe dizer, por exemplo, a gente debate muito aqui o papel de transferência do Lula. Eu ouço opiniões divergentes a esse respeito diariamente de fontes muito próximas do próprio PT. Então eu acho que tudo ainda está por ser comprovado. A gente não pode ter certeza de nada. Eu acho que é uma eleição parecida em algum aspecto, e eu não sei o que os meus companheiros acham, com a da França, em que nomes do establishment chegaram e não performaram, mesmo tendo toda essa estrutura, e lá no final, nomes como o François Fillon e outros de partidos estruturados e fortes, não foram à reta final por um certo descolamento com essa coisa do eleitor. Então eu acho que tem muita coisa que a gente ainda vai ter de testar empiricamente nessa campanha. E só lembrando que estamos a menos de 3 meses, né? 75 dias, 80 dias no máximo para a eleição. Fala, Andreasa. Esse cenário de indefinição radicalizado que nós nos encontramos, sem precedentes, é verdade, tem algumas explicações. O impeachment ocorrido com a Dilma Rousseff e a ascensão de um governo fraco, impopular como o do Temer, explicam a multiplicação de balões de ensaio. O vácuo de poder decorrente desses dois processos, quer dizer, do processo de impeachment e da ascensão de um governo fraco, fez com que todos os agentes políticos quisessem testar mais do que normalmente fazem em períodos de pré-campanha as suas viabilidades, o que explica esses balões de ensaio todos, esse cenário em que nós tínhamos quase 20 candidatos e nós sabíamos que o momento do funil chegaria, esse em que nós estamos agora. Nós sabíamos que só depois da Copa do Mundo nós teríamos a definição. Então, é verdade que nós estamos testando cenários novos, inclusive um modelo de financiamento eleitoral novo, um tempo de campanha novo. Quer dizer, isso tudo facilita os candidatos novos, os outsiders, porque a vantagem que os partidos tradicionais tinham de já ter testado os sistemas foi diminuída. Se os sistemas são novos, tudo isso é verdade. A comparação com a França é interessante, a Vera tem razão, com a ressalva de que lá um candidato como Macron pode viabilizar a sua candidatura sem ter um partido. Ele ascendeu com um movimento. E a ideia de um movimento não partidário que lance um candidato facilita muito o discurso anti-establishment, por mais que ele próprio fosse um candidato do establishment. Eu fico imaginando, por exemplo, o Jair Bolsonaro ou o Joaquim Barbosa ou o Luciano Huck, ressalvadas as diferenças, lançando a sua candidatura sem um partido tradicional, sem um PPS, sem um PSB, com um movimento como aquele do Macron. Representariam outra força. Tendo que entrar no jogo da política com um partido como esse que nós temos aí, a carta fica mais forte na manga do establishment. Vai, Madu. Olha, essa história empiricamente, como disse a Vera, é que a gente vai descobrir, né, o que vai acontecer. O que a gente está sacando, né, que a gente está pegando no ar,
é que essas eleições, tanto da parte de financiamento, quanto da parte de engajamento, a parte até da forma do formato das pré-candidaturas, da formação das frentes partidárias, é tudo absolutamente novo, né? Absolutamente diferente. As circunstâncias que o Brasil atravessa também, a meu ver, são inéditas. Eu nunca vi o país caminhar para uma eleição numa situação de economia tão grave, né? Numa situação de violência tão grave, né? Numa situação de desemprego tão grave, e onde as pessoas, para o mal ou para bem, têm um acesso à informação formidável, como jamais se teve antes. Hoje, qualquer discussão de esquina, né, que antes, ela passa pela política. Isso é um dado que eu acho positivo e é verdadeiro, né? E as pessoas hoje já têm a compreensão de como a política interfere no seu cotidiano. Elas ainda não têm uma compreensão perfeita, né, da questão do tesouro, do dinheiro público, né, que é uma coisa finita, do emprego do dinheiro público, mas elas estão revoltadas com a corrupção. Eu acho que a partir de agosto vai ser muito interessante a gente fazer o programa, porque a gente vai poder sentir o pulso das ruas, né, e vai ver como o pessoal vai reagir aos candidatos que vão se apresentar e como vão se apresentar.